Fala galera, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é o podcast Fui na Terapia, Diagnóstico Gente. E aqui estamos no segundo episódio com o nome Fui na Terapia e o diagnóstico foi Gente. Trouxe aí o subtítulo pro nome do episódio de hoje, para poder exemplificar um pouco do meu início do processo na terapia, né? Então, aqui eu vou começar a falar sobre como eu decidi fazer terapia, né? Como foi os meus primeiros encontros e qual foi a conclusão no final daquele processo ali de início, tá? Eu comecei a fazer terapia, na verdade o meu interesse, né, de fazer terapia veio de uma falha minha, quer dizer, não sei se é falha na verdade, mas veio de uma necessidade de entender por que eu não conseguia me relacionar amorosamente com quem eu tinha interesse. E eu ficava muito, né, pensando nisso. Isso sempre foi uma pauta para mim desde a adolescência e isso sempre foi uma questão para mim, sempre ficou na minha mente. Isso começou eu comecei a pensar mais nisso assim para fazer processo terapêutico ali por volta de 2015 mais ou menos, 2016 por aí. Eu estava ali com os meus 20 e poucos anos, 22 anos, 23, e a princípio eu ainda não tinha namorado, sério, né, pelo menos. Eu tinha tido alguns rolos, alguns casos específicos, inclusive casos até que duraram mais de um ano, mas nunca foi oficial, nunca foi um namoro oficial, nunca tinha, por exemplo, apresentado alguém para minha família, ou nunca fui apresentado para a família das meninas que eu tinha rolo, ou que eu tinha alguma relação ali, então não era nada oficial, isso sempre foi para mim uma questão. E então a minha busca, né, por terapia, né, por psicólogos, surgiu daí, o gatilho, uma falha no relacionamento amoroso, que eu não conseguia me relacionar com outras pessoas. E aí eu comecei, né, a pensar em possibilidades e tudo mais, e aí eu procurei psicóloga. Eu trabalhava numa empresa que a gente tinha um plano de saúde e esse plano de saúde nos dava o direito de fazer terapia também. E tinha uma mulher que trabalhava comigo que ela fazia terapia com uma psicóloga X. E me indicou para eu ir lá nela, já que ela aceitava o plano. Então eu marquei e fui lá fazer com essa psicóloga, eu nem lembro o nome dela. Mas eu fui lá e durou acho que 3 sessões, se eu não me engano só. 3 ou 2. Porque o que acontece? Eu ainda não sabia nada de psicologia, de terapia, eu não sabia nada. Eu só fui assim e aberto à possibilidade. Cheguei lá, eu não sabia a abordagem dela. Hoje eu acho que a abordagem dela, pelo pouco que eu sei, era psicanálise, tá? Mas eu não tenho essa informação mais fidedigna. Quando eu comecei a fazer com ela, ela perguntou o que trazia, né, a famosa pergunta, o que te traz aqui? E eu não soube muito falar o que era, então comecei a falar sobre problemas que eu estava passando na época, que tinha a ver com faculdade também, que eu não estava feliz com o curso e tudo mais, também pode ser um outro assunto aí. E era mais eu falando, né, e ela só fazendo provocações, perguntas e tudo mais, e era mais eu falando. Então, fiz essa primeira sessão, confesso que eu saí de lá assim um pouco incômodo, eu acho que faz parte, mas não sei, eu não me senti assim muito à vontade com ela, mas eu fui de novo na segunda oportunidade, continuei nesse processo de falar das coisas que me estavam causando problemas naquele momento específico, né, não necessariamente sobre relações amorosas. E quando eu fui para fazer a terceira sessão com ela, ela parou de aceitar o plano que eu fazia parte, né, que a empresa fornecia pra gente, e falou que tinha como a gente continuar a terapia através, como se fosse particular, né, através de pagamento, sem ser pelo plano. Aí eu pensei, eu falei assim, eu acho que não, vou procurar outra psicóloga pelo plano. Então essa minha primeira psicóloga durou 3 sessões, acabou que não deu nem pra
para desenrolar muito assim sobre as questões, né? Aí eu fui para uma segunda psicóloga, essa eu lembro o nome, mas eu vou preservar. Lá eu fiquei um pouco mais de tempo, devo ter ficado com ela ali por volta de uns 4 meses, mais ou menos, 4, 5 meses, por aí. Foi logo em seguida, depois dessa, e ali eu consegui aprofundar um pouco mais em algumas questões. Também não sei a abordagem dela. Te confesso que eu não tenho ideia da abordagem dela, mesmo pensando aqui agora com um pouco que eu sei, te confesso que eu não imagino a abordagem, mas eram conversas boas, assim, era uma psicóloga assim que a princípio eu curtia de fazer terapia com ela. E durou 4 meses, porque eu até brinco, né? Eu sempre falo hoje que ela desistiu de mim. Depois desses 4 meses veio o final do ano e ela saiu de férias e disse que quando voltava ela mandaria uma mensagem para mim para a gente continuar no processo. Só que entrou janeiro, não mandou mensagem, entrou fevereiro, eu mandei mensagem para ela falando: oi fulano, tudo bom? Né, eu queria saber se você já voltou, atender e tudo mais. Aí ela respondeu falando que ainda estava resolvendo algumas coisas da vida dela, que ainda não tinha voltado a atender, e até me indicou um amigo dela, um outro psicólogo, né? Aí eu falei, não, vou aguardar um pouco ainda. Aí passou um tempo, que eu queria continuar com ela, né? Aí passou um tempo, mandei uma outra mensagem, ela falou que ainda estava resolvendo o problema e tudo mais, algumas semanas depois, e indicou novamente um amigo dela. Aí eu falei, então acho que não vai dar para continuar, e desde então ela sumiu. Não tive mais contato com ela, né? Nem sei o que aconteceu, e ela não me procurou também depois. Aí eu fiquei em stand-by, falei, até chamei esse amigo dela também para poder, né, orçar como é que funcionaria com ele, porque ele não aceitava o plano. Mas acabou que na época eu achei que pra mim ia ficar um pouco oneroso. Aí eu falei, vou esperar um pouco então. E assim eu fiquei um tempo sem fazer terapia. Até que, eu acho, tá? Que depois de um ano mais ou menos, eu voltei a pensar de novo. Eu falei assim, não, eu preciso experimentar fazer terapia, né? E todo mundo ao meu redor falava, não, todo mundo precisa fazer terapia. Eu comecei a fazer aulas de forró nesse mesmo período, e o pessoal que eu frequentava ali, que eram meus amigos, também faziam terapia, sabe? Então isso foi me instigando a poder voltar a conhecer esse processo e tudo mais, até eu chegar na minha psicóloga atual, que atende pela abordagem TCC. E foi muito curioso porque eu basicamente procurei no Google e eu estava decidido a fazer terapia de qualquer maneira, não necessariamente só pelo plano. Então eu estava aberto a fazer também de forma particular. E eu procurei no Google psicóloga, eu sou de Belo Horizonte, né? Psicóloga BH, Belo Horizonte. Isso era 2018. Apareceu o site da Doctoralha, acho que todos devem conhecer, né? Que é um site onde tem muitos profissionais da saúde. E eu entrei no site uma das primeiras pessoas, não lembro se foi a primeira, mas uma das primeiras pessoas assim que apareceu foi a minha psicóloga atual, que eu ainda não vou falar o nome, porque né, eu não sei se ela autoriza. Ela nem sabe da existência desse podcast ainda, mas achei ela e vi que ela... E lá ela falava, né, na descrição, que ela atendia pela abordagem TCC. Eu te confesso que eu não sabia o que era, eu nem pesquisei, na verdade. Mas ela estava muito bem avaliada no Doctoralha. Aí eu fui. Mandei mensagem, marquei com ela, na época era presencial. Esse era antes da pandemia ainda, né, 2018. E fui lá na primeira sessão. E ela perguntou, o que te traz aqui? E eu lembro dessa sessão, tipo assim, como se fosse hoje de manhã. Porque foi muito marcante, porque foi um processo um pouco diferente os outros dois processos que eu tive. Porque a TCC, né, eu vejo que ela tem uma troca de ideia, né, e não só eu falando. E eu sou uma pessoa muito prática com as minhas coisas, então eu preciso que as coisas fiquem um pouco mais claras para mim, pelo menos no início, né? E ela explicou o que era a TCC, né, como que funcionava o processo. Ela perguntou o que te traz aqui, e nela eu já fui direto no ponto,
sobre relações amorosas mesmo. Destrinchei um pouco ali daquele início da distração das minhas relações amorosas. E daí fomos começando ali naquela primeira sessão. Aí no final da sessão, na verdade antes de eu ir, ela já tinha me falado um preço. E no final da sessão ela reiterou, né, o preço, perguntou se eu, né, gostaria de continuar e tal. Eu disse que sim, só que o preço para mim, se eu fosse fazer uma vez por semana, que era a indicação dela, ia ficar um pouco mais caro. E ela me deu um desconto na época e ficou um pouquinho mais barato. Aí eu comecei aquele início fazendo uma vez por semana. E, e foi assim, a melhor decisão que eu tomei enquanto adulto naquela fase da minha vida, porque esse ponto de partida para mim foi muito importante, tá? E falando um pouco sobre essa primeira oportunidade, né, e sobre o background meu de relações, como eu adiantei, eu não tinha tido ainda uma namorada séria, não tinha nada fixo nunca tinha tido nada fixo com ninguém, nunca tinha apresentado ninguém para minha família. E isso para mim sempre foi uma questão. E eu comecei a ver que todas as coisas que eu trouxe para ela assim naquela primeira sessão foram coisas assim que hoje eu considero um pouco mais fúteis, digamos assim, fútil, mas digamos assim, mas que depois serviu de uma base para eu conseguir me aprofundando. Bom, e uma das primeiras coisas que ela trouxe para mim foi destrinchar as emoções, se conhecer enquanto emoção, né? Sentimentos e tudo mais. Nisso eu vou destrinchar no próximo episódio. O meu background veio mais disso, né? Aí vem toda aquela anamnese de família, amigos, trabalho, né? E eu descobri que tá tudo interligado naquele início, então tudo ali, como você se relaciona com outras pessoas socialmente, está tudo muito interligado, como você é com sua família, como você é com essas pessoas que você se relaciona, como você está se sentindo atualmente na sua vida em relação à faculdade, na época eu estava na faculdade, e trabalhando também, né? Como você se sente nesses dois âmbitos da sua vida. Então, tudo isso interfere nas áreas da sua vida. Essas coisas precisam ser destrinchadas e precisam ser trabalhadas, tá? E, cara, falando um pouco da minha psicóloga atual, não à toa que eu tô com ela já desde 2018. Esse ano a gente faz 8 anos aí, teve algumas idas e vindas, como eu falei no primeiro episódio. Mas foi um achado, assim, que não à toa que ela era muito boa, ranqueada no site da Doctoralha, tá? E tô com ela aí até hoje, graças a ela eu consegui me conhecer mais, saber um pouco mais sobre os meus sentimentos, sobre a minha vida e melhorar também, no caso o objetivo é sempre esse, né? Melhorar também no processo enquanto vida, porque a única coisa que importa na nossa vida hoje, né, é a gente fazer da nossa passagem a melhor possível, com as coisas que você acredita, né? E eu tive esse insight na terapia, ainda bem, muito cedo, de conseguir identificar que a gente só quer ser feliz, mano. Para existir felicidade, obviamente, tem que existir a tristeza, né? Então, até por isso a gente vai formando essa identificação de felicidade. Mas a gente só quer viver bem, fazer a nossa passagem bem, que é uma passagem bem curta. O ser humano tem, em média, 70 anos ali de vida, 70, 80 anos, né? Então, a gente só precisa viver bem. A gente só quer viver bem no final das contas, né? E nisso a gente foi destrinchando. E hoje estamos aí com ela. Bom, esse foi o meu processo de início aí da terapia. No fim das contas, o meu diagnóstico foi gente, né? Foi ser humano, né? Nessas primeiras sessões. E no próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre essa identificação de emoção, como eu lidei com isso, né? Eu vou falar de episódios marcantes também nesse processo, relembrar desses episódios marcantes.
e falar também desse processo um pouco mais a fundo na terapia, tá? Ó, muito obrigado por este segundo episódio, você que está escutando aí, você que teve alguns insights aí. Espero que também, eu tô tentando me ajudar, espero que te ajude também de alguma forma, você que está querendo fazer terapia, você que já faz terapia, está no começo, você que já tem anos de terapia, e está querendo relembrar também essas coisas assim como eu, espero também ajudar de alguma forma. E por hoje é só, tá? Muito obrigado por ter escutado. Me sigam lá nas redes sociais, eu sou o @jeananjos com 2 Es no Jean, tá? É Jean Anjos. Tem o Instagram também desse podcast, que é o Fui na Terapia. Na verdade, é @fuiterapia. O Instagram já está criado, mas ainda não alimento muitas coisas lá ainda nas redes sociais. Estou mais focando um pouco aqui, mas me siga pra gente trocar uma ideia, caso você queira trocar alguma ideia sobre as coisas faladas aqui. Tá bom? E por hoje é só. Te aguardo na próxima, tá bom? Valeu!